A segunda mesa do GT de Ensino da História da Educação discutiu sobre as atuais políticas curriculares, com enfoque nas mudanças propostas pelo Ministério da Educação. O objetivo do Plano Nacional de Educação e do próprio MEC, quando colocou para dar andamento à Base Nacional, é de conferir alguma unidade ao currículo nacional que nas últimas décadas, a partir mais ou menos da metade do século XX, deixou de existir. E essa base, de alguma forma, está produzindo um sentido, está dando um sentido ao currículo de história na educação básica. Essa é uma discussão incontornável, imprescindível, que nós precisamos fazer. Agora, o que vai mudar, eu acho que depende muito dos sujeitos que vão fazer com ela, tanto em termos de uma perspectiva de resistência, de reformulação, de ressignificação, porque é preciso, porque do jeito que está, tem muita coisa para ser melhorada. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, trouxe em sua primeira versão as discussões étnicas raciais como tema central, o que gerou críticas de diversos segmentos envolvidos nos debates ligados às mudanças curriculares. A mudança de lugar, com uma predominância muito grande de negros e indígenas, foi bastante marcada na primeira versão da BNCC de História. E foi criticada, foi o motivo do seu retardamento, da vinda a público. Na segunda versão, que não veio a público, ela também estava presente, mas de forma um pouco mais moderada, um pouco mais balanceada, digamos assim. Nesta versão que veio a público agora como segunda versão, que na verdade é uma terceira versão, mas que é a segunda versão tornada a público, ela não tem mais a centralidade que tinha antes. Ela está presente no texto principal, no texto que introduz a distribuição dos currículos, mas ela não tem mais a centralidade que tinha antes. O que me parece importante nessas bases, no caso da história, porque no sentido mais amplo, acho que a base ela está dentro de um conjunto de políticas extremamente perigosas, no meu entendimento, que não vão favorecer tanto o campo educacional, mas no caso da história, ela deslocou algumas fronteiras hegemônicas entre aqueles que entendem que o que é ensinar história é ir numa perspectiva bastante eurocêntrica e aqueles que tentam produzir outros sentidos de história do Brasil. Então ela tem um valor nesse sentido que eu acho que não pode ser negligenciado. Agora, como isso foi feito, com as questões teóricas que vieram, com que perspectivas teóricas, eu acho que tem muito ainda a ser explorado e trabalhado, mas não desfaz e não desvaloriza o que foi a tentativa de quebrar uma hegemonia no campo.